Olá pessoal, vamos começar agora a nossa quinta aula de estruturas algébricas. Vamos iniciar esta aula dando a noção de que são ideais em um anel comutativo. Vamos considerar aqui A um anel comutativo. Vamos pegar aqui um subconjunto de A, é claro, não vazio. Vamos dizer que ele é um ideal em A se você pegar x e y, dois elementos quaisquer em I, e A um elemento no anel A, valeu o seguinte: a diferença x menos y ainda está no ideal I, ainda é um elemento do subconjunto I, e pegar A e multiplicar por x também ainda continua em I. Por exemplo, vamos considerar aqui, o anel dos inteiros e vamos considerar os subconjuntos da forma NZ, tá bom? Aqui são subconjuntos dos inteiros, tá? Esse conjunto NZ é o conjunto onde eu pego cada inteiro e multiplico ele por n, certo? Então fica 0 mais ou menos n mais ou menos 2n, né? Pegando originalmente o conjunto dos inteiros, que é 0 mais ou menos 1 mais ou menos 2 mais ou menos 3, e multiplico todo elemento por n, então me dá esse conjunto aqui, tá? Então, os elementos desse conjunto aqui são elementos n vezes um número inteiro aí qualquer. Esse conjunto aqui é um ideal no anel dos inteiros, né? Por quê? Vamos pegar x e y, dois elementos aqui nesse conjunto, tá? E vamos pegar A, um elemento no anel, um inteiro qualquer. Então, tem que verificar que x menos y continua em nz e que A vezes x também está em nz. Então, vamos lá. Como x é um elemento de nz, significa que x é n vezes um certo inteiro, tá bom? Vou chamar esse inteiro aqui de m. Inteiro qualquer. O y, como está em nz também, então o y ele é n vezes um outro inteiro aqui qualquer. Vou chamar de p. Agora eu vou pegar a diferença, x menos y. Quero provar que a diferença está em nz, né? Então, para isso eu tenho que provar que x menos y é n vezes um inteiro qualquer. X é n vezes m, menos y é n vezes p. Colocando aqui n em evidência, então x menos y fica n vezes m menos p. M menos p como era inteiro, então esse elemento aqui é um elemento de nz. Portanto, x menos y está em nz. Provamos o item 1. Para provar o item 2, nós vamos multiplicar agora A por x. Então, repito A, o x eu coloco da forma n vezes m, com a multiplicação dos inteiros aqui associativa, então, e comutativa também, né? Esse n eu posso trocar com A, então fica n vezes AM. Como A é inteiro e M é inteiro, o produto é inteiro. Portanto, isso aqui também é um elemento que está em NZ. Logo, nós temos que NZ são ideais no anel dos inteiros. Vamos considerar agora, no exemplo 2, o anel das funções da reta na reta, com adição e multiplicação usuais de funções. Agora vamos pegar um subconjunto desse anel. Vamos pegar o subconjunto das funções da reta na reta, cuja imagem do 1 é 0. Então, esse subconjunto aqui é formado por todas as funções cuja imagem do 1 é 0. Vou mostrar que ele é o ideal também. Então, vamos pegar duas funções aqui. Então, vamos pegar f1, f2, duas funções. Eu vou chamar de i, tá? Para não carregar esse conjunto todo em i. E vou pegar g, uma função em a. A para mim vai ser esse aqui, né? O anel das funções. Então, eu vou pegar a diferença e mostrar que a diferença está em i, tá?
Para mostrar que uma função está aqui em I, tem que ser uma função da reta na reta, cuja imagem do 1 é 0. Então, eu vou pegar a diferença f1 menos f2 e aplicar no 1. Eu quero mostrar que isso está em I, ou seja, que essa diferença aqui tem a imagem no 1 dando 0, certo? Então, por definição, f1 menos f2 aplicado no 1, isso aqui é f1 aplicado no 1, menos a f2 aplicado no 1. Só que como f1 é uma função que está em I, f1 de 1 é 0. f2 também, como é uma função que está em I, f2 de 1 também é 0. Então fica 0 menos 0, que é 0. Então provamos que a diferença f1 menos f2 está em I. Agora eu vou pegar G e multiplicar por uma das funções, por f1, por exemplo. Eu quero mostrar que isso aqui está em I. Então o que eu tenho que fazer? Aplicar no 1 e verificar que está 0. Isso aqui é aplicado no 1, na definição do produto de duas funções, isso aqui é G aplicado no 1, vezes a f1 aplicado no 1. Tá? Bom, G aplicado no 1, não sei quanto é. A minha função G é uma função qualquer da reta na reta. Tá? É claro, né, definida e sendo finita aqui. Tá? Então fica G de 1 vezes f1 do 1. Como f1 está no anel I, f1 do 1 é 0. Então fica G ponto 1 vezes 0. Isso aqui também é 0. Tá? Portanto, gf1 também é uma função em I. Portanto, de fato, I é um ideal desse anel A. Bom, nós vimos, né, pela definição de ideal, a gente considera um subconjunto de um anel. E vimos nas aulas passadas o conceito de subanel, né, de um anel, que também é um subconjunto de um anel considerado. Aí vem a pergunta, né, será que tem uma relação entre ideal e subanel? A resposta é sim, né, e ela é um pouco que óbvia, né? Se você olhar a definição de ideal e a proposição que nos diz quando um subconjunto é subanel, né? Então nós temos que se você tem um ideal de um anel A, ele, sem dúvida nenhuma, ele é um subanel de A. Então todo ideal ele é um subanel, tá? Bom, é relativamente simples a ideia, é só, de novo, a definição de ideal e a proposição para a gente provar que um subconjunto é um subanel, né? Então, para a gente provar aqui que um subconjunto é subanel, o que tem que ter? A gente tem que ter duas coisas. A primeira coisa, a gente pega dois elementos aqui. Para ele ser subanel, a diferença tem que estar nele. E o produto também tem que estar. Então, tem que ser verificado duas coisas, tá? Só que por hipótese, né, I é ideal. I é um subconjunto de A, é ideal. Então, como I é ideal, o que acontece? Bom, aqui, vamos pegar x e dois elementos quaisquer I, tá bom? Como I é ideal, a diferença está em I, pelo primeiro item da definição de ideal. Então, portanto, o que coincide com esse primeiro item da definição de subanel, na verdade, da proposição, né? Nós estamos usando para provar que o subconjunto é subanel. E a segundo item da definição de ideal me diz que se eu pegar qualquer elemento do anel A e multiplicar por x, qualquer elemento do anel A e multiplicar por x aqui continua sendo um elemento do ideal, tá bom? Então, olhando para cá, ó, eu estou pegando x e multiplicando por y.
O x é o mesmo x aqui que eu estou considerando e y é um elemento do ideal. Mas só que como ele é do ideal e o ideal é um subconjunto de A, obviamente y é um elemento de A. Portanto, esse produto está em I. Tá? E aqui é claro que vale a comutatividade, né? Porque só estou definindo ideais em anéis comutativos. Tá? Então, todo ideal ele é um subanel. Né? Agora, será que vale a recíproca? Será que todo subanel ele é ideal? A resposta é não. Tá? Por exemplo, se você considerar I e o conjunto dos inteiros e A, o anel dos racionais. Então, os inteiros ele é um subanel do anel dos racionais. Tá? Nós vimos isso nas aulas anteriores. Então, os inteiros é um subanel do anel dos racionais. Entretanto, o I não é um ideal. Tá? Não é um ideal. Ah, mas se eu pegar dois inteiros e subtrair o resultado ainda não dá inteiro? Dá, é verdade. Então o item 1 é verificado na definição de ideal. O grande problema aqui é o item 2. Né? O item 2 tem que ser verificado é que se você pegar qualquer racional e multiplicar por qualquer inteiro, o resultado teria que dar um inteiro. Isso não é verdade, né? Se você considerar A, um elemento aqui do anel dos racionais, por exemplo, um meio, e considerar x, né? Um inteiro aqui, por exemplo, 3. Se você multiplicar A por x, então fica 1 meio vezes 3 dá 3 sobre 2, tá? O que não é um número inteiro. Portanto, os inteiros não é o ideal do anel dos racionais. Bom, nós temos aqui uma proposição com alguns detalhes mais técnicos, né? A respeito de um ideal. Se você considerar o I um ideal de um anel comutativo A, então o zero pertence a I, né? Novamente, esse zero é o elemento neutro aditivo do anel A, então ele tem que estar no ideal. Se você pegar um elemento qualquer do ideal, o simétrico, né? Aditivo, também tem que estar no ideal. Terceira proposição, se você pegar A e B, dois elementos em I, então a soma também tem que estar em I. E se o anel ele possui unidade, né, e se algum elemento invertível do anel pertence a I, então o ideal coincide com o próprio anel A. Bom, no que segue, nós temos uma forma alternativa para provar que um certo conjunto, um certo anel comutativo com unidade é um corpo, né, uma caracterização de corpo via ideais. Bom, nós vimos, né, qual seria a definição de corpo, né, nas aulas anteriores, para provar que um conjunto é um corpo, usando a definição. Vimos também uma proposição que auxilia para provar quando um conjunto é um corpo. Né? Agora, o que nós temos aqui é uma outra caracterização de corpo usando ideais. Então, se você tem um anel comutativo com unidade A, ele vai ser um corpo se somente se os seus únicos ideais são os triviais. Ou seja, se os únicos ideais do anel A é o anel unitário contendo o elemento neutro aditivo e o próprio anel A. Com isso, e usando os exemplos iniciais que nós vimos na aula, nós podemos justificar, né, por que os inteiros não é um corpo. Né? Porque, como nós vimos, o conjunto NZ ele é um ideal dos inteiros. Né? E esse ideal, é claro que ele não coincide com os inteiros, né? E quando o N aqui é diferente de 1, né? Quando o N é diferente de 1, é claro que o NZ não coincide com o Z, não coincide com os inteiros. Então, eu tenho ideais não triviais dos inteiros,
contanto os inteiros, né, não pode ser corpo. Tá? Assim como nós vimos também, o conjunto das funções da reta, a reta também não pode ser corpo, né, porque nós vimos que o conjunto das funções, né, aqui, o conjunto das funções da reta na reta, cuja imagem é 1, desculpe, cuja imagem do 1 é 0, esse aqui é um ideal, tá aqui, tá? É um ideal. E esse ideal não é identicamente nulo, né? Existem funções não nulas da reta na reta, cuja imagem do 1 dá 0. E também não me dá todas as funções da reta na reta, né? Esse subconjunto. Então existem funções da reta na reta cuja imagem do 1 não é 0. Então aqui é um subconjunto próprio. E ele é um ideal. Então aqui é uma justificativa porque aqui o conjunto das funções da reta na reta também não pode ser um corpo. Agora vamos seguir em direção a operar ideais. Assim como nós temos na teoria dos conjuntos, fazer interseção, soma de conjuntos, também iremos operar ideais usando a mesma ideia. Se você pegar I e J, dois ideais em um anel comutativo A, então a interseção, né, a interseção aqui de conjuntos, também vai ser um ideal no anel A, tá bom? E, na verdade, ele vai ser o maior ideal contido em I e J, né? Então é claro que I interseção J, obviamente isso aqui é um subconjunto de I, isso aqui é um subconjunto de J. Então é um conjunto que está no ideal I e está no ideal J. E na verdade, ele é o maior ideal contido nesses dois ideais simultaneamente. Em outras palavras, né? Se você tiver um outro ideal, sei lá, vou chamar aqui de Q. Se você tem um outro ideal no anel A, tal que esse ideal esteja contido em I e esteja contido em J, então esse ideal vai estar contido em I interseção J. Isso é óbvio, né? Já está contido em I, está contido em J, obviamente está na interseção. Isso é o que quer dizer que a interseção é o maior ideal que está contido em I e em J. Tá bom? Então, você pode provar que a interseção também é ideal usando simplesmente a definição. Tá? Uma outra proposição, agora relacionada à soma de ideais. Se você tem I e J, dois ideais em um anel comutativo A, então a soma desses dois ideais, né, dado por I mais J, é a soma de dois conjuntos, que é definida assim. O conjunto I mais J é definido como x mais y, onde x é um elemento de I e y é um elemento de J. Então eu pego as possíveis somas entre elementos de I e J. Esse conjunto aqui também se pode provar usando a definição, que também é um ideal, e além disso, que I mais J é o menor ideal que contém I e que contém J. Tá? Por que esse ideal aqui ele contém I e por que ele contém J? Porque se você pegar qualquer elemento de I, você pegar aqui x, um elemento de I qualquer, tá? Como o J é um ideal, o elemento neutro do anel está em J. Então se você pegar x mais 0, isso aqui dá x, e isso aqui com certeza é um elemento de I mais J. Então x é um elemento de I mais J. Então eu peguei um elemento arbitrário em I, provei que ele está em I mais J. Analogamente, se você pegar qualquer elemento de J, você prova também que ele está em I mais J, usando o mesmo raciocínio. Então o I mais J ele contém o ideal I e o J.
bom? E além disso, I mais J é o menor ideal que contém I e J. Ou seja, se você tem P, né, o ideal em A tal que o P contém I e o P contém J, então isso aqui está me dizendo I mais J ser o menor ideal, então é porque o P contém o I mais J. Isso significa, né, o I mais J ser o menor. Se tiver qualquer outro ideal que contenha I, contenha J, o I mais J vai estar contido nele. Tá? Bom, isso aqui também você pode provar usando a definição de ideal, né, e a definição do conjunto I mais J. Né? Bom, existe um conceito característico de ideais chamado de ideais primos, né, e ideais maximais. Vamos inicialmente focar o que são ideais primos. Né? Então, se a gente considerar A um anel comutativo com unidade, tá bom? E P um ideal desse anel A, esse ideal ele se diz um ideal primo se ele não coincide com o anel A todo. Se você pegar A, B, quaisquer elementos do anel, tais que o produto pertence a esse ideal, implica que um dos dois, ou A ou B, tem que estar no próprio ideal. Isso é o que justifica ele ser primo, tá? Se o produto está no ideal, então um dos dois necessariamente deve estar no ideal, tá bom? Por exemplo, vamos considerar o anel A como sendo produto direto Z cartesiano Z, esse aqui é um anel. Vamos considerar o subconjunto I dado por 0 cartesiano Z. Esse aqui, os elementos daqui não são elementos da forma M e N, né, com M e N variando os inteiros. E os elementos daqui são elementos da forma 0 N, com N variando os inteiros. Então, obviamente, esse conjunto aqui é um subconjunto de C cartesiano Z. Ele é um ideal, né? Ele é um ideal. Vamos provar que é ideal. Vamos pegar dois elementos daqui. Então, dois elementos aqui é 0n e 0m. Vamos fazer a diferença. A diferença vai dar 0n menos m. Então, continua em I, né? Continua sendo um elemento dessa forma. Agora, vamos pegar um elemento qualquer daqui, multiplicar por um elemento daqui. Mostrar que ainda está em I. Então, eu pego aqui um elemento de Z cartesiano Z. Pego um elemento aqui de I, multiplicar. O produto aqui, eu vou multiplicar coordenada a coordenada. Então, é M vezes 0. Depois N vezes P. Então, aqui dá 0 e NP. E é claro também que isso é um elemento em I. Então, de fato, é um ideal. Por que esse ideal é primo? Esse ideal é primo porque vamos pegar dois elementos do anel Z cartesiano Z, cujo produto está em P. Então, se eu pegar aqui um M, N e um P, Q, dois elementos de C cartesiano Z, cujo produto está em P, então, se esse produto aqui pertence a P, no caso aqui o P é ser um elemento da forma 0 ou um outro inteiro aqui na segunda coordenada, então multiplicando aqui fica MP e NQ. Então isso aqui tem que ser 0 vezes um outro inteiro, R, por exemplo. Então aqui eu tenho que o MP tem que ser R. O MP ser R, produto dos inteiros, ser nulo, então o M tem que ser 0 ou o P tem que ser 0. Se o M for 0, então significa que esse primeiro é um elemento de I.
Já se o segundo for 0, então o segundo aqui é um elemento de I. Bom, então, isso implica que o Mn pertence a I, ou, no segundo caso, o P que é que vai pertencer a I. Tá bom? Outro exemplo. Esse a gente já provou, né? Os primeiros exemplos. 2Z ele é um ideal em Z. Né? Por que ele é um ideal primo? Então, a gente pega dois inteiros quaisquer. Vamos pegar M e N. Dois inteiros, tá? Tal que o produto M vezes N tá no ideal. Tá em 2Z. Então, a gente tem que provar aqui que M está em 2Z ou M ou N está em 2Z. Tá? O que acontece? Como M vezes N está em 2Z, isso implica que M vezes N ele é 2 vezes um certo inteiro P. Tá bom? Isso significa que M vezes N está dando um número par. Bom, como M vezes N é par, isso implica que ou M é par ou N vai ser par, tá bom? M é par ou N é par. Porque se ambos forem ímpares, o produto de dois ímpares é ímpar. E se um for ímpar e o outro for par, o produto de um ímpar com um par também é ímpar. Então, o produto de dois inteiros só é par se ambos forem pares. Então, se o M é par, então é porque o M é da forma 2K, onde K é inteiro. Se o N é par, então é porque o N é que é da forma 2Q, por exemplo, um Q inteiro. Então, nesse caso, o M sendo 2Q, então o M é que pertence a 2Z. E no segundo caso, o N é que vai pertencer a 2Z. Então, um dos dois tem que estar em 2Z. Isso prova que o 2Z é um ideal primo do anel dos inteiros. Vamos agora definir o que são ideais maximais. Em um anel comutativo A, vamos pegar M um ideal. Esse ideal ele se diz maximal, o próprio nome já vai sugerir. Né? Se ele não for o próprio anel A, e se os únicos ideais do anel A que contém esse ideal I é ele próprio e o anel A. Em outras palavras, não existe nenhum outro ideal que contém o maximal, né, o candidato a maximal propriamente, que não seja o próprio anel. Tá? Então, por exemplo, 2Z é um ideal maximal em Z. Tá bom? Como é que a gente prova? 2Z é um ideal maximal em Z? A gente pega I, tá? Um ideal em Z, tal que ele contenha, né? Vamos supor que não seja o maximal, né? Então, tem um ideal em Z que contenha o 2Z propriamente, tá? Ou seja, tá aqui o 2Z esteja contido em I, tá? E propriamente aqui o I não é 2Z. Bom, então, para provar que o 2Z é maximal, resta a gente provar que o I tem que ser o Z. O I tem que coincidir com o próprio anel dos inteiros. Tá? Então, como 2Z está contido propriamente em I, 2Z é o conjunto dos pares, né? Todos os inteiros pares. Então, como ele está contido propriamente em I, significa que I tem um número ímpar, né?
Então, existem em I pelo menos um número ímpar. Então, vamos pegar aqui 2n mais 1, por exemplo. Um número ímpar que pertença a I. Porque se o I não tivesse nenhum número ímpar, se todos fossem pares, ele estaria também contido em 2e. Então, 2e seria o próprio I, que a gente não quer, né? Então, 2n mais 1 pertence a I, tá? E 2n também está em I, porque 2n é um número par, todo número par estou supondo que está em I. Eu tenho dois elementos em I, pela definição de ideal, a diferença. Então, se eu pegar aqui o 2n mais 1 e subtrair 2n, isso aqui está em I, tá bom? Só que 2n mais 1 menos 2n, isso aqui é 1. Então, o 1 pertence a I. E a gente viu no item 4, uma das proposições anteriores, que se você tem um ideal de um anel comutativo com unidade, no qual esse ideal contém algum elemento inversível do anel, então ele coincide com todo o anel. É o que está acontecendo aqui. Esse ideal do anel dos inteiros tem o elemento 1, que é um elemento inversível dos inteiros. Tá? Então isso implica que o I coincide com o próprio Z. Usando uma ideia análoga, se a gente considerar o anel do produto direto Z cartesiano Z, o ideal 2Z cartesiano Z, ele é um ideal maximal de Z cartesiano Z. Tá? A mesma ideia, né? Vamos supor que I, o ideal em Z cartesiano Z, tal que I contenha propriamente o 2Z cartesiano Z. Resta agora a gente provar que o I tem que ser igual a Z cartesiano Z. Então, como o I contém propriamente 2Z cartesiano Z, significa que tem elementos aqui, tá? Tem elementos daqui cuja primeira coordenada é ímpar. Então, tem um elemento aqui da fórmula 2n mais 1. E aqui eu vou pegar P, um inteiro qualquer. De novo, porque caso não tivesse elementos dessa forma, se todo elemento aqui tivesse primeira coordenada par, ele estaria em 2z cartesiano Z. Então esse elemento está em I, tá? Por outro lado, esse outro elemento aqui, ó, o 2n e o P-1 também está em I. Porque esse elemento 2n e P-1 é um elemento que está em 2z cartesiano Z. E a gente está supondo que 2z cartesiano Z está em I. Então, se eu pegar o 2n mais 1 P e subtrair do 2n P-1, como I é um ideal, isso aqui tem que estar em I. E se você fizer essa subtração, coordenada, fica 2n mais 1 menos 2n é 1. P menos o P-1, isso aqui dá 1. E o 1 é um elemento inversível do anel Z cartesiano Z. Então, pela mesma proposição que utilizamos no item 1, podemos então verificar que esse ideal I coincide com o próprio Z cartesiano Z. Por fim, vamos relacionar, né, ideais primos e ideais maximal. Existe essa proposição que diz que todo ideal maximal em um anel comutativo com unidade é necessariamente um ideal primo. Então, se você tem um ideal maximal, ele tem que ser um ideal primo.
A pergunta é, será que vale a recíproca? Será que todo ideal primo também é maximal? Ou seja, ele é o maior ideal contido em um anel? E a resposta é não. Né? Por exemplo, vamos considerar o anel A, Z cartesiano Z, e o ideal I, dado pelos elementos 0 cartesiano Z, né? Onde a primeira coordenada é nula. Então, I é um ideal de A. Na verdade, a gente provou que I é um ideal primo de A. É um ideal primo em A. Mas esse ideal primo não é maximal. Ele não é o maior ideal contido em A, né? Que contenha I. Por exemplo, se você considerar o 2Z cartesiano Z, a gente provou que 2Z cartesiano Z ele é um ideal, o ideal A. Além disso, ele contém esse ideal aqui, o ideal I, né? E ele difere de Z cartesiano Z, ou seja, do anel. Portanto, esse ideal I, ele não é um ideal maximal.